Bora falar de uma small cap pouquíssimo comentada pelo mercado de ações, que é a Irani, e o mercado se animou nesse ano e a ação já acumula uma alta de 26%, com os resultados melhorando, as dívidas diminuindo e os dividendos vêm aumentando. Vamos falar sobre tudo isso. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like já na confiança, senão você acaba esquecendo. Se você não conhece, no final desse vídeo, se as informações te agregarem, dê um like porque me ajuda muito. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer aos inscritos do canal, em especial ao Felipe que solicitou esse vídeo da Irani, e comenta aqui embaixo qual vídeo que você gostaria que eu gravasse de alguma empresa, principalmente boas pagadoras de proventos. E quem quiser bater um papo comigo, principalmente para conversar sobre investimentos, talvez até fazer um vídeo no canal, se é alguém que já vive de proventos ou recebe proventos de uma forma bem grande, me manda um e-mail para a gente bater um papo, talvez até mesmo fazer um vídeo para mostrar um pouco sobre a carteira, falar sobre a filosofia de investimentos para poder animar os outros colegas do canal. E antes de mais nada, gostaria de citar que eu tenho a Irani em carteira, porém é um percentual bem pequeno e diversas vezes eu fico pensando em vender essa posição e muitas vezes eu não vendo justamente porque, vez ou outra, o mercado dá bobeira e eu poderia aportar um pouco mais nela, mas como a posição é muito pequena, de vez em quando eu penso em vendê-la. Então, antes de mais nada, para a gente entender um pouco sobre o que a Irani faz, ela é uma das pouquíssimas empresas na Bolsa Brasileira que atua apenas no segmento de embalagem. Ela já detém mais de 8 décadas de experiência desde a sua fundação, mais de 2.000 colaboradores, 1,7 bilhão de receita líquida nos últimos 12 meses, e hoje a Irani trabalha com 3 frentes, porém as principais são duas: embalagens de papel sustentáveis, que representa 61% da receita, enquanto 38% vem de papel para embalagens sustentáveis e 0,7% vem das suas receitas florestais. E um ponto interessante é que a Irani ainda tem muito espaço de crescimento dentro do mercado brasileiro, porque percebam que o mercado brasileiro de embalagens em 2024 totalizou 165 bilhões de reais, enquanto o mercado de atuação da Irani gira em torno de 48% desse total, que é o setor de papel e papel ondulado. Então, as receitas dos últimos 12 meses da Irani foram de 1,7 bilhão, ou seja, a Irani detém apenas 4% de fatia de mercado, então ela ainda teria um grande papel de atuação para poder abocanhar mais mercado e crescer ainda mais a sua receita. E citando alguns resultados financeiros, a receita líquida, olhando ano contra ano, aumentou em 4% e tri por tri aumentou 4,8%, enquanto o EBITDA ajustado aumentou ano contra ano em 15,9% e tri por tri em torno de 14%, principalmente por causa da melhora nos preços do segmento de embalagens sustentáveis e no ganho de eficiência operacional, que nós vamos mostrar um pouco mais à frente. Consequentemente, isso acaba se refletindo no lucro líquido, que quando a gente olha na forma recorrente, olhando ano contra ano, houve um aumento em torno de 5,3%, e comparando com o segundo trimestre de 2025, uma queda em 62% dos lucros. Porém, percebam que 18 milhões do lucro foram não recorrentes devido a créditos tributários e em torno de 70 milhões foram recorrentes de ativos biológicos, principalmente por causa da aquisição de áreas florestais. E referente ao lucro recorrente, mas excluindo ativos biológicos, a Irani conseguiu aumentar os seus lucros em 72%, tri por tri. E para a Irani conseguir aumentar suas receitas, existem duas formas: ou ela aumenta o seu volume de vendas, ou senão ela repassa preços maiores dentro das suas próprias vendas. Então essas seriam as duas formas para aumento de receitas. E olhando o setor como um todo, o volume de vendas ano contra ano ficou praticamente estável, olhando pelo setor de embalagens sustentáveis. E apesar do setor como um todo ter ficado praticamente estável ano contra ano,
Os volumes de vendas da Irani tiveram uma retração em relação ao terceiro TRI de 2024 de 8%, principalmente porque a companhia está tentando priorizar a rentabilidade em relação ao volume, ou seja, a Irani está repassando os preços dentro do volume de vendas. Então, apesar dela não ter crescido o volume de vendas, nós vamos ver nos próximos slides que ela conseguiu repassar nos preços, vendendo seus papéis com preços mais caros. E nesse slide a gente já consegue perceber sobre isso, porque os preços médios praticados pela Irani aumentaram em 14,1%. Então, apesar das vendas terem despencado cerca de 8% no período, a Irani conseguiu repassar a maior parte desses preços, tanto olhando na ótica anual, que cresceu em 14%, quanto na ótica trimestral, um repasse de 2% nos preços dos papéis ondulados. Agora, já passando para o segundo braço de receitas da Irani, que é o setor de papel para embalagens sustentáveis, as vendas totais ficaram praticamente estáveis ano contra ano, porém, apesar do preço em embalagens sustentáveis flexíveis terem ficado praticamente estáveis ano contra ano, a Irani conseguiu repassar preços, principalmente nas embalagens médias rígidas, que houve um aumento em torno de 15,6% no preço repassado ao mercado. Consequentemente, isso acaba virando receita para a Irani. Outro ponto que pode estar ajudando os resultados da Irani é a evolução no preço das aparas, porque a Irani utiliza das aparas como sua matéria-prima para poder fazer papéis de embalagens sustentáveis. Então percebam que o mercado como um todo aumentou o preço das aparas em 17% ano contra ano, porém tri por tri o preço das aparas vem diminuindo, caiu em torno de 5,6% olhando o segundo tri de 2025, enquanto o praticado pela Irani aumentou ano contra ano em 17%, porém já vem arrefecendo tri por tri, caindo em cerca de 7%. Então esse seria o custo da matéria-prima para a produção que a Irani vende. Então, quanto menor esses custos, melhor para a Irani. Outro ponto positivo é que a Irani vem diminuindo o seu endividamento, porque percebam que o endividamento da Irani em meados de 2020 a 2021 girava em torno de 1, porém desde que a Irani começou os projetos da plataforma Gaia, que nós vamos falar no próximo slide, o seu endividamento mais do que duplicou num curto espaço de tempo. Em pouco mais de 2 anos, o endividamento saiu de 0,78 até em torno de 2024, onde atingiu 2,26 e desde então, aparentemente, o endividamento da Irani vem diminuindo. E para quem não conhece, a plataforma Gaia é um projeto enorme que a Irani vem fazendo, onde a Irani fará toda a sua geração de energia limpa para os seus processos, então ela não vai precisar mais de comprar energia do mercado. E percebam que a maior parte dos projetos da plataforma Gaia já estão 100% concluídos, o que está faltando mesmo é Gaia 4 e Gaia 5, porém os diretores já falaram que vão ter um adiamento para a finalização desses dois projetos, e a Gaia 10 e a Gaia 11 já estão praticamente finalizados, com 87% e 60% respectivamente. Então percebam que o investimento bruto estimado pela Irani é de 1,3 bilhão, e a Irani já investiu mais de 1 bilhão, ou seja, grande parte do investimento já foi feito e agora, para finalizar, falta pouca coisa. E esse projeto vai trazer um grande benefício, porque, conforme falei, a Irani não precisará mais de fazer novos investimentos nem de comprar energia do mercado. E esse gráfico que a Irani apresenta nos seus slides é fantástico, porque ele faz o comparativo entre a rentabilidade sobre o capital investido e o custo médio da dívida dos últimos 12 meses da Irani. Então percebam que quanto maior existe o gap entre o custo médio da dívida e o ROIC da Irani, mais valor ela consegue criar aos seus acionistas, porque ela está conseguindo rentabilizar de uma forma bem elevada, enquanto o custo da dívida é bem baixo. E como a Irani é uma empresa cíclica, nós temos que ter muita cautela para tentar fazer boas compras, principalmente em momentos em que a Irani está largada, quando o mercado deixa de acreditar e as margens estão bem comprimidas, assim como vem ocorrendo desde meados de 2024. Percebam que em 2020 as margens da Irani se comprimiram muito,
Então o gap entre o ROIC e o custo médio da dívida encontrava-se bem baixo. Em 2021, o ROIC se elevou de uma forma muito acelerada e a dívida não se elevou tanto, então teve um gap bem grande. Porém, desde que a Selic aumentou de uma forma mais acelerada, o mercado como um todo desacelerou, então o ROIC da Irani acabou desabando nesse período, o custo da dívida também aumentou, consequentemente, o gap entre os dois fica muito apertado. Então a empresa deixa de criar valor aos seus acionistas. Muita gente prefere investir na renda fixa do que na Irani, visto que o capital investido está rentabilizando entre 10% a 12%. Porém, isso pode estar virando, porque desde meados de 2024, o ROIC da Irani já aumentou em 2,1 pontos percentuais e comparando o segundo TRI de 2025, o ROIC já acelerou em 1 ponto percentual. E nesse gráfico da cotação fica ainda mais fácil para a gente visualizar, porque percebam que em meados de 2020, o gap entre o ROIC e o custo da dívida ficava em torno de 6%, e nesse período o gap começou a acelerar, a aumentar de uma forma muito interessante, até chegar em 14% em 2023, e nesse período a Irani saiu dos R$ 5,00 até bater uns R$ 12,00 na cotação. Porém, desde 2024, o ROIC da Irani vem diminuindo, enquanto o custo da dívida vem aumentando, e desde as suas máximas, a Irani já caiu cerca de 49%. Então percebam que quando o ROIC encontra-se bem elevado, os acionistas se animam e a empresa sobe. Porém, quando as margens se comprimem, assim como aconteceu no início de 2025, que encontrava-se com um gap de 3,5% apenas, a cotação desaba. E desde o início do ano, a Irani já subiu uns 26% na cotação, porque o gap entre o ROIC e o custo da dívida saiu de 3,5% para atualmente em 4,1%. E a Irani tem uma frequência muito interessante de pagamento de proventos, normalmente 3 proventos ao ano, em meados de maio, de março, de agosto e novembro, e já pagou todos os seus dividendos para 2025. E outro ponto interessante é que a Irani paga proventos apenas na forma de dividendos, ou seja, já isentos de imposto de renda. E nos próprios slides da Irani, ela destaca que nos últimos 12 meses, a Irani pagou cerca de 9,85% de proventos, isso sem contar que a Irani vem fazendo diversas recompras de ações. Acredito que a empresa acha que o seu preço está interessante, principalmente na casa dos 7 a 7,50. Então, se nós formos somar as recompras de ações mais os dividendos, deve ter dado proventos na ordem de 11% a 12%. Outro detalhe, a Irani havia recomprado as suas ações de uma forma bem acelerada aos R$ 7,00 e aos 7,13, voltou a fazer as recompras em 7,50 até 7,60, porém desde que a cotação subiu para mais de R$ 8,00, a Irani não fez novas recompras de ações. Porém, nos slides do terceiro trimestre de 2025, a Irani nos diz que o programa de recompra de ações de 2024 foi finalizado e ela cancelou integralmente cerca de 9 milhões de ações. Isso significa que quem é acionista da Irani acaba ficando com uma fatia maior do dividendo e da empresa, e ela iniciou um novo programa de recompra de ações no dia 24 de setembro, com prazo de 1 ano e meio, e ela deve recomprar cerca de 9,7 milhões de novas ações. E normalmente a Irani faz o cancelamento integral das ações e o acionista acaba ficando com uma participação maior na empresa. Mas me conta aqui, pessoal, você é acionista da Irani? Curte o vídeo se você não curtiu até agora, me ajuda muito. Comenta aqui embaixo algum vídeo que você queira ver e no mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.